Estamos de volta aqui no A Casa é Sua, agora para bater um papo muito interessante aqui no Segundas Intenções. A casa é sua. Segundas Intenções. Cultura. Muito bem, agora são 9h09. Gente, você ouviu aí, né, desde o começo do programa, aquele convite mais do que especial para o quadro Segundas Intenções de hoje, né? Um assunto bem quente. Nós vamos receber hoje aqui a psicóloga Ana Paula Jacobi, que é especialista em relacionamento e comportamento. A gente vai falar sobre traição, gente. Será que a traição só ocorre porque o amor acabou? E olha só, a infidelidade, né, ainda é uma das principais razões pelas quais casais terminam um relacionamento, e toda a sua concepção é cercada de muitos julgamentos, né, gente? Sejam morais, sejam eles sociais, né? Muitas vezes que até atrapalham a maior compreensão sobre o assunto. E é para isso que a gente recebe hoje a Ana Paula Jacobi, psicóloga, está aqui junto com a gente nos nossos estúdios. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, quero agradecer. Só peço para você falar um pouquinho, doutora. Mais perto, né? Isso, Tá. Agora sim o pessoal vai te ouvir. Mais uma vez, agradeço aqui a sua presença junto com a gente aqui no A Casa é Sua de hoje, para a gente bater um papo muito interessante, um assunto quente, né, doutora? Muito quente. Interessante. Você que é homem, você mulher, fiquem atentos também. Você jovem também, ó, fica ligado aí. Qualquer dúvida, pode participar junto com a gente através do nosso WhatsApp, enviando a sua mensagem pelo 992724655 ou também através do nosso Facebook. É só acessar facebook.com/culturafm Paranaíba. Entra lá, fica à vontade. A gente vai entrando já nesse assunto quentíssimo, porque é sobre traição. Nosso bate-papo de hoje aqui no Segundas Intenções, e a gente já vai reto e direto, porque a Ana Paula vai entrar no pinga-fogo hoje. Gente, olha, doutora, a infidelidade, ela necessariamente indica que o amor acabou? Será que a pessoa, ela trai porque simplesmente parou de amar a pessoa? Então, Alex, depende muito, né? Tem casais que realmente o sentimento chega ao fim, né? E aí tem a busca por outras pessoas, né? Porém, tem muitos casais, ainda mais casais que convivem há muito tempo, né? Que a relação vai esfriando, né? E é possível, sim, que haja uma traição, né? Mas é igual a gente estava conversando antes, né? Traição é uma escolha, né? Depende muito da pessoa, ela escolhe isso. Isso, depende muito da pessoa, né? A pessoa, ela pode escolher ter uma conversa com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Ela pode escolher realmente trair, né? A mulher, ela tem uma visão diferente do homem sobre a traição. Sim. Né? A mulher, ela, antes de cometer uma traição, né, que é um comportamento, a mulher, ela busca outras alternativas, né? A conversa, né? As famosas DRs, né? Que homens não gostam muito. A mulher é mais propícia a buscar uma conversa, né? O homem já, ele acaba sendo um pouco arredio, não gostando muito de falar sobre o assunto, né, doutora? Isso. E tem a questão, a pergunta que você falou, né? A traição é porque acabou o amor? Tem gente que consegue separar, assim, né? O desejo, né? Do amor. Sim. Né? É mais fácil, eu acredito na minha visão, para os homens, né? Porque o homem é mais racional, a mulher é mais afetiva, né? Age mais pela emoção, né? Então, tem sim pessoas que conseguem separar, conseguem continuar amando, né? Porém, tendo desejo por outras. Exatamente. É nesse ponto que eu queria entrar, né, doutora? Alguns processos químicos, né? Tem alguns fatores que acabam influenciando também, né? Mais precisamente o desejo, né? O desejo, a pessoa, ela pode estar amando uma pessoa, mas sente o desejo, uma atração por outra pessoa. Todo início de relacionamento, o nosso cérebro ativa um circuito chamado prazer e recompensa, né? Então a gente se apaixona, a gente se relaciona, o coração bate mais forte, né? Então, no início do relacionamento, a pessoa não pensa em trair. Porque Os sentimentos de adolescente, né? Exatamente. Começo de namoro, relacionamento. Exatamente. Então,
esse circuito ativa hormônios que vai fazendo com que você se sinta apaixonado, não consiga ter desejo por outras pessoas, né? Porém, com o passar do tempo, isso pode mudar, né? Os relacionamentos vão esfriando, né? E esse circuito, ele é um prazer momentâneo, ele é ativado, né? Por essa questão de prazeres momentâneos, né? Então, assim, nessa questão, a busca por um prazer momentâneo acaba atrapalhando a relação, né? E aí é onde se mistura, né? As pessoas confundem o desejo com o amor, mas os homens ou algumas mulheres conseguem separar, né? As pessoas conseguem separar bem isso, né? Segundo algumas pesquisas, né, que eu fui estudando tudo, fala que quando esse prazer ele é conseguido de forma para prejudicar outra pessoa, né, ele não é tão intenso, né? Porque, querendo ou não, é um prazer momentâneo. Então, a pessoa busca isso, mas logo em seguida vem o arrependimento. É mais para prejudicar outra pessoa mesmo, de forma sentimental, né? Uma Isso. forma de vingança, a gente pode dizer assim. Pode ser também, né? Então, assim, as pessoas não pensam muito no outro, né? Não, a gente vive um momento, eu vejo, assim, que a traição se tornou algo muito comum, né? Parece que virou algo normal. Banal, né? Ficou normal isso. Fulano traiu. Tá, normal, acontece. Só que quem é traído sente, né? Tem o sentimento, né? Então, a pessoa que é traída, ela sente. Quem trai, naquele momento, não pensa no outro, pensa no seu próprio prazer, que é momentâneo. A gente falou até a respeito da comunicação, né? Da conversa, enfim. Doutora, a falta de sexo também, ela pode ser um estímulo para essa pessoa, ela buscar a traição, a infidelidade? Olha, eu não acredito dessa forma, né? Até pelos estudos, tudo, né? É igual a gente havia falado antes, traição é uma escolha, né? Então, assim, é muito fácil a gente justificar, né? Colocar a culpa, porque eu não tenho sexo em casa, porque a minha mulher não faz isso, ou meu marido não faz isso, né? Então, sempre busca uma desculpa, né? Mas nós não somos animais irracionais. Nós somos racionais, a gente pode escolher o nosso comportamento, a gente controla o nosso comportamento. Então, cientificamente comprovado que a gente controla o nosso comportamento. Então, ao meu ver, traição é escolha. E quando a ocasião faz o ladrão, doutora? Tem aquele ditado, né? Verdade. A pessoa, ela não está pensando necessariamente nessa questão da traição, né? Mas ela vê um momento ali e aproveita essa situação quando viu, num passe de mágica, por exemplo, assim, vamos colocar, aconteceu. E aí, será mesmo? Acontece isso mesmo também? Pode acontecer, sim, né? Muitos casais, né, traem buscando uma fuga. Né? Então, assim, se eu não estou bem no meu relacionamento, igual você falou, a ocasião faz o ladrão, surge uma oportunidade, o que eu vou buscar? Um prazer momentâneo. Né? Só que eu não vou pensar nas consequências, né? Eu vou aproveitar a oportunidade. As consequências vêm depois. Vem depois, né? E aí ninguém está preparado para arcar com as consequências. Exatamente. Esse é o pior, né, gente? É o pós-traição, né? Ana Paula, tem algum mais propenso a trair, por exemplo, o homem e a mulher? Quem é mais propenso à traição ou ainda não tem algo definido assim, por exemplo, estudos? Olha, sim, as pesquisas pontuam que homens traem mais, porém, homem e mulheres traem, né? Não tem assim uma quantidade, não dá pra gente definir exatamente qual o percentual do homem e da mulher, né? De forma clara, porque culturalmente o homem é mais visado nesse sentido, né? Então, o que acontece? Os homens, eles são mais vistos, né? Nesse aspecto, as mulheres não, né? Mas tanto homem como mulheres traem. Então, assim, mesmo que existem pesquisas colocando uma porcentagem maior para os homens, eu ainda acredito que isso não é
não é uma pesquisa que dá pra gente realmente definir, né? Não, o homem trai mais do que a mulher, né? Porque não tem como a gente ter esse percentual, até porque muitas mulheres não falam, né, que traem, né? Não admitem, porque a sociedade recrimina muito. O homem, ele fala abertamente, né? Traí minha mulher, né? Fiquei com a pessoa, né? Fiquei escondido com uma pessoa. A mulher para a não fala sociedade, isso. para o homem, né, a traição é como se fosse um troféu, né? Ter várias Exatamente. mulheres. Agora, a mulher, por exemplo, teve ali um instante de infidelidade, é uma mulher, por exemplo, mulher de todos, enfim, né? Exato. A mulher é sempre mais julgada quando o assunto é traição, né, doutora? Exatamente, muito mais, né? Até a questão das mulheres não terem a mesma liberdade que os homens, né? Igual Sim. se os homens ficam com várias mulheres, ele tem ele é visto de uma forma muito mais positiva, exatamente. né? A mulher não, a mulher está sempre ali recebendo um olhar negativo em quase tudo que ela faz. A traição, ela pode ser evitada? Se a pessoa quiser, sim. É muita Pode. escolha, né? É escolha, pode sim. Doutora, aproveitando também, falando a respeito da pessoa que traiu, né? Ela tem a tendência de trair novamente, enfim, aproveitar diversas ocasiões, tá lá, a pessoa errou, se perdoou, né? Enfim, se arrependeu, mas ela é propensa novamente a trair? Depende muito de cada pessoa, não tem como eu generalizar, né? Porque, assim, pessoas têm perfis, né? E outras não, né? Tem pessoas que traem, se arrependem e nunca mais cometem o mesmo erro, né? Porque se arrependem de verdade. Tem pessoas que agem como se isso fosse natural, né? Como Acaba se fosse normal. sendo normal para a pessoa, né? Até porque, querendo ou não, para o homem, né, ou até para as mulheres também, para algumas mulheres, né, o fato de você estar sendo ali desejado, né, você tá traindo, você tem aquela sensação de ser desejado, né, a pessoa ela tem um comportamento diferente do que você está vivenciando no relacionamento, né, então isso acaba atraindo, né, então tem pessoas que gostam disso, Sim. né, de se arriscar. O risco, né? Ela gosta mesmo de aproveitar as situações de perigo. Adrenalina, né? Adrenalina, né? São os Exatamente. sentimentos, os desejos, né, doutora? Exato, bem isso. Aproveitando também, existe alguns sinais que a pessoa ela está traindo alguém, doutora? É possível notar, assim, enfim, ou alguns desejos da pessoa também em, digamos, entrar num plano de infidelidade, por exemplo? Muito Ou é muito complicado, generalizado? né? Porque assim, cada pessoa tem um comportamento, tem uma personalidade, né? Tem uma forma de agir, de pensar. Então não dá para generalizar, né? Então assim, a forma como talvez a gente desconfia, né, do outro. E às vezes não tem nada, né? Porque Exatamente. houve um distanciamento, né? A pessoa teve um problema, distanciou e aí a gente já começa a desconfiar, né? E tem momentos que a pessoa nem transparece que está traindo, né? É totalmente bonzinho dentro de casa, atencioso, né? E não dá sinais, né? Então isso depende muito de cada pessoa, né? Em termos assim, digamos, termos religiosos, por exemplo, algumas pessoas têm algum tipo de religião, outras não. A gente vive numa sociedade religiosa, católicos, evangélicos, enfim, tem um peso diferente a traição para alguns também, né? Existem essas diferenças, né? A questão do valor familiar. Exato, Né? valor familiar, o social também, né? Enfim, como é visto. Exatamente, né? Então, assim, eu não sei te dizer se a religião influencia, né? Porque tem pessoas que vão para uma religião e transformam, Exatamente. né? Se transformam, né? Porque reconheceu o erro, resolveu mudar, né? Resolveu valorizar a família, né? Começa a ter um olhar diferente a respeito de uma relação familiar, né? Isso independente da religião, né? Porque assim, não tem como eu dizer para você ou provar cientificamente ou de alguma forma assim que a religião ela interfere, né? O comportamento humano
ele pode ser, como que eu poderia te explicar, assim? Ele pode ter consequências, né, ou referências de várias formas, religiosas, histórico-familiar, né? Então, tem vários aspectos que podem interferir no comportamento, né? Então, se você vem de uma família que tem o histórico de traição e você cresceu naquele ambiente, né, e você aprendeu aquilo, pode ser que você reproduza. Pode ser uma influência, né? Algo natural para a pessoa, do cotidiano, aquilo que ela já acompanhou desde criança, por exemplo. E se tornou algo normal, né, na cabeça. Não há né? um peso, né, em relação ao que a sociedade pensa sobre isso também, né? Sim, né? Então, assim, a religião depende muito do que a pessoa quer para a vida dela, o que ela busca, né? Então, eu falo que independe de qual religião, né? Se é católica, evangélica, espírita, não importa a religião. Vai depender do que aquela pessoa está buscando para a vida dela. Exatamente. Algo mais a destacar também para os nossos ouvintes, doutora, que acabou passando assim, interessante também, alguma dica também para as pessoas evitar, por exemplo, ou se não conseguiu evitar, como recomeçar, né? Como partir do zero, começar novamente? Olha, eu acredito muito, assim, que a traição, quem trai a si mesmo, não trai o outro, né? Então, assim, se eu tô traindo meu parceiro, eu mesmo estou me enganando. Exatamente. Né? Então, eu não sei o que eu quero para minha vida, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas que quando são traídas, fim de relacionamento, se entregam, né? Como se o outro fizesse parte dela, né? E as pessoas não são assim, né? A gente tem que aprender que a gente não depende do outro, né? A gente não depende do outro para ser feliz, a gente não depende do outro para viver, né? O outro, ele tem que somar na vida da gente. Quando alguém sai da nossa vida, dá para recomeçar. É possível recomeçar, né? Porque a gente precisa ter esse recomeço, né? A questão de uma dica, né? Assim, de como recomeçar. Primeiramente, é você tratar e trabalhar essa questão do autoconhecimento, né? De você perceber que você não depende do outro, né? Muitos relacionamentos ainda permanecem porque existe a dependência emocional, né? A pessoa está ali cometendo erros e o outro está aceitando, né? É a dependência emocional. Continua nesse ciclo, né? Tem medo de recomeçar, né? Ou acha que não é possível recomeçar. Sim. Né? E é difícil mesmo, não é fácil, né? Porém, a pessoa, se ela não consegue sozinha, ela pode buscar ajuda, né? Então, se você não consegue recomeçar sozinho, então busca uma ajuda, né? Ajuda de um profissional. Essa ajuda principalmente de um psicólogo, né? Um profissional para ajudar a entender um pouquinho o momento que essa pessoa está passando também, né? Porque tem muitos relacionamentos que a pessoa ela acaba perdendo a identidade, né? Ela começa a viver em função do outro, né? Então ela perde a própria identidade. Então, quando o outro sai da vida, a pessoa fica perdida. Ela se perde. Ela já não tem mais por onde recomeçar, né? Ela não sabe, ela não se conhece mais. Viveu tanto para o outro, absorveu tanto o outro que esqueceu de si, né? Sim, e assim, a gente tem que se perguntar o tempo todo, quem sou eu, né? Porque quando você não sabe essa resposta, você se perdeu, né? Então tem que existir essa resposta. Então, às vezes, sozinha a pessoa não sabe, né? Então, a ajuda de um profissional já facilitaria bastante esse recomeço. Perfeito. Agora são 9h27. A gente recebeu aqui, né, no quadro Segundas Intenções, a psicóloga Ana Paula Jacob, especialista em relacionamento e também comportamento. Gente, falamos sobre traição. Será que traição ocorre porque o amor acabou? Se você perdeu esse conteúdo, você pode acompanhar novamente, daqui a pouquinho na nossa página no Facebook ou também no rcn67.com.br. Doutora Ana Paula, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. O pessoal que tiver mais dúvida também, quiser encontrar também, né, você, tirar mais algumas dúvidas, bate-papo, enfim, tem redes sociais, telefone, onde você atende? Tenho sim, Alex. Eu primeiramente quero agradecer pelo convite,
né? Desde a semana passada a gente veio conversando, né? Isto. Quero agradecer bastante. Eu atendo na Clínica Viver, né? Para quem não sabe, eu não sei te explicar exatamente como eu poderia colocar uma referência, né? Mas assim, eu tenho redes sociais, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, né? Só colocar Ana Paula Jacob, Ana com 2 N's, né? Me encontra, eu respondo tranquilamente, não tem problema nenhum, tá? E estou à disposição. Para quem quiser procurar, para quem quiser tirar dúvidas, estou à disposição. E lá na rede social, a pessoa entrando em contato, se precisar, eu passo o meu contato, se não tiver problema. Não tem problema, fica à vontade, pode passar aqui no ar também agora. Pô, tanto faz, né? Eu tenho o WhatsApp, né? Que é o 981295000, né? Para quem tiver dúvidas, querer tirar dúvidas, saber um pouco mais sobre o tema, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento que não sabe como reagir, né? Pode me mandar mensagem, eu ajudo. Não tenho problema com isso. Perfeito, gente. Então procure um profissional, tá? Pelo amor de Deus. Isso mesmo. Obrigado mais uma vez, doutora Ana Paula. Sinta-se convidada para outros programas também. Vamos incomodar você muito, tá? Obrigada, eu agradeço. Continue junto com a gente. Daqui a pouquinho eu volto aqui no